Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no podcast do canal Fotografia para Iniciantes. E esse é um podcast especial porque é para todo mundo. Mas se no final você se interessar por esse podcast, lembra que a cada 15 dias eu lanço um novo podcast. Mas como você vai ter acesso? Você terá acesso através do Apoia-se. Com R$5, exatamente R$5 por mês, você vai ter acesso a todos os podcasts que já existem aqui no canal, mais os outros podcasts que ainda virão a cada 15 dias. Mais informações é só você ver aí na descrição. E por falar em descrição, todo o conteúdo que eu mencionar nesse podcast, aí na descrição do vídeo, né? Você vai poder ter acesso aos links e saber mais a respeito. E como aqui é podcast, você pode abrir uma outra aba e continuar a sua navegação normal, porque podcast é para ouvir. E você quer ouvir esse podcast no seu celular sem gastar o seu plano de dados? Você pode através do aplicativo YouTube Go. Com o YouTube Go instalado no seu celular, você baixa o podcast, mas também poderia ser qualquer outro vídeo do YouTube. E a vantagem, você pode assistir ou ouvir sem precisar gastar seus planos de dados. Esse é um dos macetes que eu utilizo para poder estudar fotografia todo santo dia naquelas longas e intermináveis viagens de ônibus. Baixo tudo que eu quero assistir no dia anterior, quando eu pego o ônibus, tá lá tudo bonitinho para eu poder assistir em HD. Segue essa dica aí. Vamos começar o podcast, então roda a vinheta aí. Quero café! Quero café! Para você que é novo aqui no podcast do canal Fotografia para Iniciantes, eu não utilizo sonzinhos característicos de fotografia, porque todos os outros podcasts de fotografia já utilizam sons de fotografia. Então eu preferi abordar como a temática do canal o nosso saudoso senhorzinho do Quero Café. Mas vamos lá. Deixa eu começar o podcast falando sobre os últimos 3 vídeos do canal que passaram aí nessa semana, que foi o vídeo sobre os 10 canais gringos, a sequência dos fotógrafos da montanha, que foi os pintores da montanha, e também a continuação da série Modo Além da Fotografia, onde eu mencionei sobre se vale a pena ou não você fazer um site. Comecemos por essa série de vídeos que eu estou fazendo de 10 alguma coisa. O primeiro capítulo foi 10 canais do YouTube de fotografia brasileiros que é interessante você seguir, aonde eu mencionei quais foram os 10 primeiros canais de YouTube que foram importantes para mim. Mas eu pedi para a galera nos comentários colocar pelo menos 5 canais do YouTube brasileiros que eles consideram importantes na formação deles como fotógrafo. E eu quero agradecer muito porque veio muito comentário bacana. Muita gente sugeriu canais que eu não conhecia e já conheço, maratonei já muitos canais. Teve um inscrito que ele sugeriu um canal que eu já até conversei com a pessoa e já fiz a proposta de fazer um vídeo conjunto, uma chamada collab. E eu acho que para esse ano vai ter muita collab aqui no canal Fotografia para Iniciantes, graças às sugestões que vocês estão me dando. E gente, vocês não fazem ideia de quantos canais de fotografia bons existem por aí. E são canais que precisam ser reconhecidos. Eu já coloquei como meta para 2019 fazer com que meu canal seja a ponte de comunicação para tantos outros canais. Eu quero que o meu público conheça outros canais tão bons quanto o canal Fotografia para Iniciantes. Mas nesse fim de semana, na sexta-feira, eu falei de 10 canais gringos. E dá uma olhada lá nesse vídeo depois, caso você não tenha visto, vai estar aí na descrição para você. E olha os comentários, a galera bota uns canais assim muito interessantes, vale muito a pena, porque cada um de nós tem ótimas dicas para dar. Então, utilizemos os comentários para poder fazer essa interação. Afinal, somos fotógrafos, temos que ser unidos. O vídeo que eu passei no sábado foi a sequência dos fotógrafos da montanha,
Só que eu saí um pouquinho da linha de fotógrafos. Eu falei de pintores da montanha. É uma subsérie dos fotógrafos da montanha. Os fotógrafos da montanha vai continuar, tem muito fotógrafo para falar, não só fotógrafos internacionais, tem muito fotógrafo do Brasil para falar também. Mas não podemos esquecer daqueles que vieram antes da fotografia, que são os pintores. Imagina você não ter câmera, não ter sensor, não ter lente. A lente é o seu olho, o seu sensor podemos dizer que é o quadro. E o pincel é ele que vai definir aí tempo de exposição, fotometria, todas as outras coisas com as tintas. Eu decidi começar com Rembrandt, mas Rembrandt não vai ser o único nessa série. Tem muitos pintores que eu quero falar e a galera lá nos comentários já deu bastante dica. Se você também não viu esse vídeo, dá uma olhada lá e, por favor, comenta aí quais são seus pintores. Mas eu quero falar uma coisinha a respeito desse vídeo. Eu já tinha uma suspeita que esse vídeo não teria tantas visualizações quanto outros vídeos do canal. Eu olhei recentemente agora que foi passar de 100. Geralmente os vídeos do canal passam de 100 assim rapidinho. Eu não sou muito ligado aí para números, mas eu já sabia que esse vídeo não passaria de 100 tão rápido porque as pessoas não se interessam em muitos temas da fotografia. Não condeno, porque eu também já tive esse tipo de pensamento, principalmente lá no início, mas à medida que você vai estudando fotografia, você vai vendo que fotografia não é só fotografia. É uma das artes que mais envolve conhecimento em tantas outras artes e também estudos históricos. Então, para você que está aí do outro lado, nesse momento me ouvindo, faz o que eu estou sugerindo, lembrando que é uma sugestão, tá? Tente estudar o máximo possível de história das artes, não só da fotografia. Também estude pintura, estude obras de arte, estude física, química, português, aprenda uma nova língua. Isso tudo vai te ajudar na fotografia. É como, se eu não me engano, era Sebastião Salgado que falava isso, que quando você fotografa, você está fotografando com toda a sua cultura, com tudo aquilo que você aprendeu. Então, quanto mais coisa você sabe, melhor vai se tornar a sua fotografia. Só que esse saber não precisa ser apenas conhecimento técnico na fotografia. Eu acho que o meu canal é um ótimo exemplo disso, porque eu já falei de muitos temas no canal que vão além da fotografia. Eu já falei sobre a síndrome do impostor, o efeito Dunning-Kruger, o problema do gás, que é quando a pessoa acumula muitos equipamentos. Já falei de espaço negativo, que esse está até mais ligado à área da fotografia, mas já falei de temas como depressão e tantos outros temas que quanto mais você se aprofunda, isso vai te tornar um fotógrafo e uma fotógrafa melhor. Então, guarda essa dica aí. Mas lembrando, é uma sugestão. Só que, por opinião e comprovação própria, aprender muitas outras coisas te ajuda muito. E por falar em aprender em outras coisas, no domingo eu dei continuidade, se eu não me engano foi o 7º ou 6º episódio da série Modo AF. Esse AF ele vem de Além da Fotografia. É uma série onde eu proponho que o fotógrafo e fotógrafa aprendam outras coisas que vão naturalmente além da fotografia. Por isso que lá, entre aspas, na primeira temporada, fecha aspas, eu passei conceitos sobre elaborar um contrato com links para contratos disponíveis aí gratuitos que tem na web, os tipos de cliente que você pode encontrar no caminho e tantos outros assuntos. Para essa segunda temporada, estou abrangendo um pouco mais fundo outros assuntos e no vídeo de domingo agora eu mencionei sobre se vale a pena ou não você ter um site. Uma continuação desse vídeo, que na verdade foi antes, foi sobre as redes sociais para quem quer trabalhar com fotografia. Unindo esses dois vídeos, você tem a faca e o queijo na mão. A faca e a manteiga, o amendoim e a paçoca na mão. Porque se você tiver uma rede social e tiver um site, você tem muito mais chances de ser achado no mercado fotográfico. Você não precisa necessariamente fazer um site do zero. Se você não tem condições financeiras nesse primeiro momento, não necessitaria, nesse primeiro momento, contratar um web designer,
porque o valor é justo, é um valor um pouco caro você montar um site complexo, mas é justo. Mas se nesse primeiro momento você não tem esse poder de investimento, você pode cogitar a ideia de fazer um site a partir de construtores de site ou montar um blog. Então nesse vídeo eu dei várias e várias dicas de como você pode montar o site. Nessa semana agora já vai ter a continuação, que é montando mesmo o site na prática, sem nenhum conhecimento de códigos para poder montar o site propriamente em si. Então fica ligado lá no canal que tem conteúdo muito bacana para vocês. Bom, antes do tema principal, que é o cuidado com o que fala nas redes sociais, é um tema polêmico até, vamos para a notícia da semana. Todo podcast eu vou reservar um espacinho aqui para pegar uma das notícias que saem nesses sites aí de novidades do mundo da fotografia e vou comentar aqui com vocês. E lembrando, essa notícia vai estar o link dela aí na descrição para vocês. A notícia da semana é sobre a Lexar. A Lexar, ela lançou um cartão de 1 TB do tipo SD-XC, de alta velocidade. A velocidade dele ultrapassa os 90 megas. Tá certo que o preço dele justifica um pouquinho ser 1 TB, ele é $400. É $400 também porque é lançamento, é novidade. É interessante que a Lexar, há uns 15 anos atrás, pelo que eu estava vendo na notícia, ela também foi uma das pioneiras assim a lançar os primeiros cartões de 1 GB. Então imagina só, em 15 anos saímos de cartões de 1 GB para cartões de 1 TB. Imagina daqui a mais 15 anos, aonde vamos estar? Naturalmente daqui a uns 15 anos as câmeras, ou seja lá o que estiver registrando luz e sombra daqui a uns 15 anos, vai estar gerando arquivos cada vez maiores. Há 15 anos atrás era literalmente infinito um cartão de 1 TB para uma pessoa. 1 GB, há 15 anos atrás, tecnicamente já era muito. Imagina 1 TB. Mas hoje, a pessoa com cartão de 1 TB, será que ela vai ter uma sensação de segurança? Porque existe uma treta antiga, que eu vou deixar até aí na descrição, que eu já fiz um vídeo sobre o tema, a câmera ter apenas um slot de cartão. Alguns podem tratar essa câmera como uma câmera não profissional. Quando a câmera tem 2 slots de cartão, ela já é melhor vista por um pequeno grupo de fotógrafos que se acham, vamos assim dizer. Só que tem muita gente também que tem medo de cartões extremamente grandes, como esse da Lexar, de 1 TB. Porque a pessoa imagina, eu vou fotografar um casamento inteiro e tudo estará naquele único cartão. E se der um problema nesse único cartão? Eu deixo como sugestão para vocês, e vou deixar linkado aí embaixo o canal, que é o canal do Armando Vernaglia. Vocês, quem já é antigo aqui no canal, sabe que vez ou outra eu aconselho os vídeos do Vernaglia, porque o Vernaglia ele sabe tudo de fotografia. E ele já mencionou, também tem canais internacionais como o Jared Pilling, que é o que sempre usa a camisa I Shot in RAW. Ele também já mencionou sobre cartões que a confiabilidade que você vai ter no cartão justifica pela marca e história que ela tem no mercado. Mas infelizmente existe uma lei que é a chamada Lei de Murphy. A Lei de Murphy diz que se algo está para dar errado, vai dar errado. Você pode ter 1000 cartões de 1 GB cada um e fica trocando durante o casamento. Pode acontecer de você perder todos os cartões de uma vez só. É uma possibilidade bem mínima, possamos assim dizer, mas ainda assim existem os riscos. Então você pode estar com um cartão de 1 TB, um cartão de 1 GB, um cartão de 10 petas, ainda assim há a chance de você perder. Mas convenhamos que um cartão de 1 TB é o que há, né não? Imagina você com um cartão de 1 TB. Mas temos que ser realistas. Esse cartão de 1 TB, ele não vai ser voltado apenas para fotógrafos. É mais também para quem faz vídeos. Porque recentemente temos aí já entrando no mercado as televisões de 8K. Já temos aí, eu vi esses dias, eu só não vou lembrar o nome agora, a marca certinha, mas se eu conseguir achar de novo, eu deixo na descrição. Que é uma câmera que ela consegue filmar em 360 a 11K. Que eu saiba, não tem nenhum monitor ainda que suporte tanta coisa assim, nenhuma placa de vídeo que aguente tanta coisa sem você fazer algumas alterações de firmware e às vezes até mesmo algumas alterações de hardware. Que eu saiba assim, em relação a 16K, eu só vi um russo
tinha que ser russo, né? Um russo que ele montou um computador para rodar jogos em 16K, só que tem um problema. Não tem nenhum jogo que rode em 16K. Daí você percebe que algumas tecnologias vão estar tão adiantadas que não vai dar para você conseguir usufruir delas totalmente nesse momento. Mas se eu puder, eu terei esse cartão de 1 tera. O problema é que são $400. Bom, vamos lá para o tema principal então. O tema principal do podcast dessa semana é o cuidado que você tem que ter ao falar em redes sociais. Você deve estar se perguntando que tipo de cuidado eu devo ter. Magoar os sentimentos de outros fotógrafos quando eu faço uma crítica em suas fotos? Não, não é nada disso. Eu vou contar a história aqui do que aconteceu há muito tempo atrás, que eu vi acontecer em um desses grupos de fotografia do Facebook, que eu nem faço mais parte, e eu vou contar o que aconteceu no grupo. Não vou dar nomes, até porque eu não lembro o nome das pessoas, faz mais de 4 anos que eu vi isso acontecer, mas aconteceu uma treta envolvendo fotógrafo e cliente de casamento. O que aconteceu? Estava eu, feliz e serelepe, vagueando pelo grupo, tirando dúvidas, respondendo dúvidas das coisas que eu sabia, vendo tretas acontecer, quando um fotógrafo criou um post colocando algumas fotos de um casamento que ele fez, e ele fez fotos e estava mencionando algumas peculiaridades do noivo e da noiva. Ele estava, vamos dizer assim, entre aspas, né, zoando aspectos físicos do casal. Na verdade, ele estava sendo gordofóbico. Ele estava fazendo chacota por ser um casal gordo. O que aconteceu? O noivo fazia parte do grupo de fotografia. O noivo comentou, naturalmente dali já gerou um pedido de desculpas e, naturalmente, o noivo não aceitou o pedido de desculpas, porque ele foi ridicularizado na frente de várias pessoas. O grupo não era pequeno, o grupo tinha um pouco mais de 5.000 pessoas. Deu muita bagunça, muita confusão, muita gente começou a esculachar o fotógrafo pela atitude dele, mas eu acho interessante que só começaram a esculachar o fotógrafo pela atitude dele depois que o noivo demonstrou que fazia parte do grupo, porque até então, antes, tava todo mundo dando risadinhas, um ou outro que chegou e falou: poxa, fulano, não é legal você falar isso aí é gordofobia. O termo gordofobia na época não era nem tão assim conhecido como é hoje, mas aconteceu. E é interessante que o noivo, ele teve uma atitude que eu achei muito interessante. Ele investigou o perfil desse fotógrafo, conseguiu achar grande parte dos grupos que esse fotógrafo fazia parte, e ele viu que esse fotógrafo, uma semana antes de fazer a cobertura do seu casamento, estava num outro grupo de fotografia, e ele colocou os prints todos lá, né, nesse grupo. Ele colocou que esse fotógrafo estava tentando tirar dúvidas sobre como usar flash TTL, que ele tinha comprado naquela semana. Então, ao que eu entendi da história, o cara que ia fotografar o casamento estava há uma semana com flash, e ele não tinha prática nenhuma, nunca tinha utilizado um flash TTL na vida, e ia cobrir um casamento. Que tipo de profissional é esse? E o pior, que tipo de profissional, nem sei se posso chamar de profissional, é esse que não sabe usar o flash, vai fazer um casamento, faz o casamento, fotografa o casamento e ainda faz piadas gordofóbicas do seu cliente. Gente, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala nos grupos de fotografia. A curadoria que eu fiz para o podcast de hoje foi até fácil, porque esse é o primeiro caso que vem na minha cabeça. Mas eu já vi tantos outros casos, pessoas reclamando do cliente. Você pode até reclamar com um certo nível de razão de algumas coisas. Um exemplo que me vem na memória agora
foi um fotógrafo que eu lembro, era um desses grupos também de Facebook. As coisas que eu vou falar pra vocês hoje, a maioria é de grupo de Facebook, porque na época que eu frequentava um pouco mais ativamente esses grupos, o WhatsApp não era tão conhecido. Grupos de WhatsApp, então, nem eram tão conhecidos assim. Bombava na época, era mais grupos de Facebook. É esse outro caso em questão, o rapaz estava reclamando da demora do cliente. O problema é que ele estava falando da demora do pagamento da segunda parcela lá do serviço dele e colocando prints do cliente na lua de mel, tipo, vamos dizer assim, entre aspas, esbanjando dinheiro. Isso não é legal, porque você está colocando o seu cliente, você está expondo o seu cliente para outras pessoas. Já é errado você falar do seu cliente assim em grupos, por mais que você pense, o grupo é fechado, só tem fotógrafo. Alguém pode ser amigo desse cliente, alguém pode ser conhecido desse cliente, ou o cliente pode estar ali. Mas se nenhuma dessas hipóteses se tornem reais, ainda tem uma outra questão. Isso não é ético. Você não pode reclamar do seu cliente. Quer reclamar do seu cliente? Reclama mentalmente. Mentalmente você pode ser a pior pessoa do mundo, mas não é ético você ficar falando mal do seu cliente em grupos de fotografia. Não é ético também você ficar zoando o seu colega de profissão em grupos fechados. Eu vou ser sincero, eu tenho profundo ódio, é ódio mesmo, ódio. Eu tenho profundo ódio de pessoas que pegam print assim de fotógrafo que se lança no Groupon e tá vendendo ensaio a R$50 e a pessoa coloca lá no grupo de fotografia e fala: aqui ó, fulano tá banalizando o mercado, tá zoando o mercado, o cara vai morrer de fome assim. Imagina o seguinte, meu amigo, que já zoou algum fotógrafo que cobra barato demais. Essa pessoa que está cobrando barato, mesmo que esteja cobrando barato, ela está cobrando, ela está ganhando o dinheiro dela e ela não, vamos dizer assim, está roubando seus clientes. É você que está literalmente entregando os clientes para ela. Sabe por quê? Porque você está perdendo tempo falando mal dessa pessoa em vez de procurar novas táticas para angariar mais clientes, cobrando o seu preço justo. Até porque a galera que vende no Groupon, o cara não vai vender só um ensaio de R$50, ele vai vender aí uns 500 ensaios de R$50. Querendo ou não, no final das contas, algum lucro ele vai ter. Então pensa bem nisso antes de você chegar em algum grupo e começar a zoar um cliente, um fotógrafo, zoar alguma coisa, porque o grupo tem muita gente. As pessoas vão ver e mesmo que a pessoa ofendida não saiba, você mesmo está vendo a sua ação. Então, tenha empatia. Você gostaria de ser zoado? Pensa muito bem nisso, gente. Então, você que participa nos grupos de Facebook, tira lá as dúvidas. Ou então, ajuda pessoas que estejam começando. Vamos fazer coisas boas. Plantar o bem para colher o bem. Plantar o amendoim para colher paçoca. Muito bem, a sugestão do canal de hoje, aliás, deixa eu explicar. Todo podcast eu sempre deixo algumas sugestões para vocês. Hoje eu vou deixar a sugestão de um canal no YouTube. O canal é o canal Omicron. Ele tem vídeos muito interessantes, ele é um professor mesmo de fotografia, ele tem conhecimentos sólidos no assunto, ele tem uma dicção excelente. Vocês não têm noção de como eu batalho para melhorar a minha dicção, porque, para quem não sabe, eu leciono aulas de informática há mais de uma década da minha vida. E também já tive estudos de arte cênica, já fiz cursos de arte cênica. Na minha adolescência eu tinha o sonho de ser dublador, então vocês não têm noção de como eu treino a dicção. Alguns podem falar: nossa, mas você já fala tão bem. Eu ainda não cheguei no ideal que eu gostaria. Eu quero ter uma impostação vocálica muito melhor. Eu quero ter uma dicção muito melhor. E o rapaz que é dono desse canal Omicron, que é o professor também, que é o dono dessa escola de fotografia, ele tem uma dicção muito boa. Tem muitos fotógrafos que eles são muito bons. Eles ensinam muito bem. Só que às vezes pecam na dicção, eles não conseguem se pronunciar bem.
Então, se você vai montar um canal no YouTube, eu acho interessante você treinar um pouquinho a dicção. E isso ajuda muito. Mas a sugestão do canal Omicron não é para você apenas ficar escutando a dicção do professor. É pelo conteúdo dele, principalmente os conteúdos de Flash. Eu vou deixar aí na descrição para vocês o link do canal dele. Explora bem o canal, se inscreve lá, vale muito a pena. E chegando lá no canal, fala que conheceu o canal dele a partir do canal Fotografia para Iniciantes. Quem sabe, futuramente, não rola aí uma collab, ou seja, um vídeo do canal Fotografia para Iniciantes junto com o canal Omicron. Tudo é possível, depende de vocês, meus amigos e minhas amigas. E antes de finalizar esse podcast de degustação, vamos assim dizer, eu gostaria de lembrar que você que já faz parte do Apoia-se, esse podcast aqui é o podcast que eu estou disponibilizando para todo mundo, mas passa lá no Apoia-se agora, que tem também um podcast lá para os apoiadores. O podcast dos apoiadores, o tema é Deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu sei que você ficou na curiosidade, porque é uma frase comum, só que ela tá trocada a algumas coisinhas aí. Mas passa lá no Apoia-se para você poder escutar esse outro podcast e entender sobre o que eu estou falando. Que, no meu princípio, é algo que todos nós que queremos trabalhar com fotografia deveríamos seguir. Então passa lá depois. E se você ainda não faz parte do Apoia-se e quer escutar esse podcast que eu terminei de mencionar e também ter acesso a todos os outros podcasts, passa lá no Apoia-se. Com R$5 por mês você vai ter acesso total. E se você quiser ter um conteúdo a mais, você pode cogitar a possibilidade de apoiar com R$10 por mês. Assim, além do podcast, você também vai ter acesso ao vídeo projeto mensal, em que uma vez por mês eu vou literalmente dilacerar com vocês algum projeto fotográfico utilizando técnicas e conhecimentos que eu já passei no canal, só que de uma forma muito mais aprofundada. Desde a pré-produção ao momento da foto, equipamento utilizado e pós-produção. É muito bacana, já tem 2 vídeos lá, já estamos indo para o 3º mês de vídeo projeto e podcast, se eu não me engano, já estamos indo para o 6º podcast. Então, aí na descrição vai estar tudo para vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas, com isso, terminamos o podcast de hoje. A lição de moral é: tenha empatia. Pense muito bem no que você vai falar nesses grupinhos de WhatsApp e nesses grupinhos de Facebook. E se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e também no grupo do Facebook, os links estão aí na descrição. E olha lá o que você vai falar lá, hein? Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês vão na sombra, porque eu já estou com muita paz, que no próximo podcast, com certeza, tem muito mais. Tchau!